em nossa escola dominical, este ano, nesse semestre, as lições são baseadas no livro Mais que um Carpinteiro. E é isso que a gente quer provar mesmo, que Jesus era mais que um carpinteiro. A semana passada nós tivemos uma aula extremamente interessante, dentro daquilo que o Marcos Dumbra mais gosta de fazer, que é falar sobre ciências, e coube a mim, que gosto de história, falar sobre os escritos que comprovam a existência do Senhor Jesus. Jesus Cristo não deixou espaço para nenhum outro mestre, mas ele afirmou ser o único. Então, o único Filho de Deus, sem o qual a gente sabe que ninguém vai adentrar aos céus. A ciência costuma formar opiniões e forma no mundo inteiro ao seu bel prazer, como nós vimos aqui. São teorias. Muitas dessas teorias que foram expostas pelo Marcos Dumbra e que são expostas muitas vezes na mídia e muitas vezes através não só da mídia televisiva, da mídia de internet, mas também através de muitas revistas, elas não conseguem resistir, quando confrontadas, a algumas das provas que eu creio sejam eficazes e que experimentam, que deixam a autenticidade falar mais alta, que é o tempo. Existe um provérbio que diz que o tempo é o senhor da razão, e ele é. Né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje diz respeito a esse tempo, a estas provas realmente ligadas a tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Gui, você pode passar para o segundo? Nós estamos sem o controle, porque não sei se alguém levou para casa, para fazer um brinco, pedantife, assim, o chip do apontador. Então, se alguém levou, por favor, pode devolver, que a igreja agradece. Olha o que diz Isaías 46, 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Quando a palavra de Deus repete a mesma coisa, que existe uma incisão do Senhor falando, é que aquilo é muito importante. Certo? Ele fala isso muitas vezes. Quando a palavra repete, Pedro, Pedro, é porque é muito importante. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Cerca de 30% da Bíblia é dedicada, na verdade, às profecias. Esse fato confirma como a profecia é importante. Né? Ela está completamente ausente aonde? No Corão. Você não encontra profecias no Corão. Você não encontra profecias nos Vadas hindus, nos Ramayanas, né, da religião da Indonésia. Você não encontra naquele livro do Bhagavad Gita, que é hindu também. Você não encontra no livro dos Mormons. Você não encontra Confúcio falando alguma coisa sobre profecia. Você não encontra Buda falando sobre profecias. Mas você encontra um selo, isso já seria um selo de aprovação, na verdade, divina sobre a fé judaico-cristã, porque a Bíblia, 30% é formada sobre profecias. A profecia tem um papel vital para mostrar ao homem o propósito de Deus para a humanidade. Isso é muito importante. Ela também fornece uma prova muito segura da identificação do verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Todas as profecias, e nós tivemos aqui, há uma semana atrás, uma palestra, né, proferida pelo Ion,
sobre profecias messiânicas. Então, são muitas profecias messiânicas que todas foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus e algumas ainda vão se cumprir. Por isso, ainda continuam sendo chamadas de profecias. Essas profecias, elas apontam Jesus Cristo. Oh, belezinha! Elas apontam Jesus Cristo como o Salvador e o Remidor da humanidade, e elas desmascaram também a Satanás, mostrando aquilo que ele não é e aquilo que ele é, na verdade, né? Então, a palavra de Deus revela muitas coisas para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos, na verdade, levados por qualquer vento de doutrina. Isso, se você realmente tem vontade de conhecer muito mais das profecias, então eu recomendo você a fazer esse curso da missão messiânica, né? Eu aprendi muito nesse curso, muitos aqui fizeram, e é um curso que vai falar muito sobre a importância dessas profecias. Bom, agora que chegou aqui, vamos lá. Nenhum líder religioso reconhecido jamais reivindicou ser Deus, com exceção de Jesus Cristo. O Ion já deu uma aula sobre isso. Nenhum daqueles mitos, dos formadores de religião, reivindicou Jesus, ser Deus, apenas Jesus Cristo. Cristo é o único líder religioso que sempre disse ser uma divindade. Em João 17, ele fala: eu e o Pai somos um. E a única personalidade que convenceu uma grande parcela do mundo que era Deus. Então, Jesus Cristo, ele falou sobre isso. Uma das grandes críticas que a Bíblia sofre é justamente isso, é o fato dela ter sido escrita de forma formal. Mas aí a gente vê isso aqui. Vamos abrir lá em João? João 14. Passando os olhos rapidamente aí por João 14, a gente não vai ler inteiro. Eu peço que na sua casa você olhe. Mas aí existe uma citação muito importante de Jesus. No versículo 6. Todos vamos ler o versículo 6? O que diz aí? Olha o artigo que tem aí. Eu sou o caminho. É um artigo definido. Artigo definido, não é um caminho. A gente escuta falar, mas todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Existe só um caminho, que é o caminho. Da mesma forma, a gente tem em João 10, 9. Vamos ler lá? Vamos lá? Eu sou. Eu sou a porta e não uma porta. Então, essas coisas servem para que Jesus definisse quem ele era, o que ele estava fazendo aqui. Como eu estava dizendo, existem muitas críticas com relação à Bíblia, no que tange ela ter sido escrita por homens. Ah, mas ela foi escrita por homens. Ah, mas ela foi escrita por uma porção de pessoas. Ah, mas ela era da tradição oral. Pois é, ela era mesmo da tradição oral. Da cultura judaica, a preservação das palavras, da oralidade, a tradição era passada mesmo de maneira oral, né? A preocupação e o cuidado
com a oralidade era uma coisa muito importante. Dentro desse Mishnah, é isso, assim que fala, Edith? Mishnah? Mishnah. O Mishnah era o quê? É uma das principais obras do judaísmo rabínico. E a primeira grande redação de forma escrita da tradição oral judaica, chamada da Torá oral. A Mishnah, ela falava isso. Então, um bom aluno era como se fosse uma cisterna emplastrada que não perde uma única gota. Para alguém passar a palavra adiante daquilo que era importante, ele tinha que saber muito. Então, a cultura judaica, ela preservava muito a oralidade, era muito importante. Os mestres, eles treinavam os alunos, os rabis treinavam os alunos para que aquilo fosse passado e para que de maneira alguma, nenhuma palavra se perdesse. Então, o que a gente vê era costume desse bom estudante judeu valorizar todas as palavras que um rabino dizia para ele. E isso era valorizado. Lógico que essa cultura foi passada e aí foi anotada. Então, o que a gente vê? A gente vai, então, submeter essa oralidade a algumas provas para que a gente possa entender por que esses escritos que falam do Senhor Jesus são tão importantes. Existem critérios que a historiografia, né, que é um ramo da história que estuda as biografias ou que estuda a história verdadeiramente, ela tem, que são 3 critérios que a maioria dos historiadores concordam. Então, um deles, o primeiro deles que nós vamos ver, é a prova bibliográfica. O que consiste essa... O que consiste essa prova bibliográfica, né? Ela examina justamente a transmissão textual. O que é isso, examinar a transmissão? Esse original, como é que ele chegou? Ele é original? Nós não temos eles para comprovar, mas de onde ele veio? Como ele chegou até nós? Então, são perguntas, né, que alguns documentos nós não temos como provar, não temos como dar conta. Então, já que nós não temos os originais em mãos, como é que nós vamos falar? Será que as cópias que nós temos desses manuscritos antigos, elas são confiáveis? Como que elas chegaram? Será que houve distorção? Será que alguém não colocou a sua opinião lá, não colocou a sua palavrinha a mais dentro daquilo que a gente crê que tenha sido ditado por Deus? Então, qual é o intervalo de tempo que existe entre o original e as cópias? Então, a prova bibliográfica, ela vai tratar disso. Então, o maior registro que nós temos sobre a vida de Jesus Cristo está onde? Na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia é o que registra o maior, né? Então, para que a gente consiga afirmar que Jesus nunca existiu, primeiro, eu preciso provar que a Bíblia é uma mentira. Certo? Uma questão de lógica. Alguns até acreditam que podem fazê-la, mas nenhuma teoria se sustenta nesses 2000 anos em que ela está aí no seu colo. Isso é muito importante porque muitos pergaminhos, muitos documentos escritos até hoje ficaram para trás com relação à Bíblia, né? E a Bíblia é o único documento que tem uma veracidade tão impressionante, porque ela olha para o passado, ela fala do presente e ela fala do futuro. Ela não só fala de acontecimentos, mas ela fala da nossa vida. Existe uma coisa muito impressionante que, quando você lê a palavra de Deus, ela é logos. Logos, palavra. Até que um dia você lê aquela palavra e ela parece que salta para você. Salta. Naquele momento, essa palavra ela vai se transformar em rema. O que é rema? É a palavra viva e eficaz. É Deus falando com você. Se você nunca teve essa experiência, eu desafio você a ter.
porque é uma coisa impressionante. Você pode, por exemplo, ler o Salmo 23 muitas e muitas vezes, mas até que um dia você vai ler aquele salmo e você vai entender que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Sabe o que é nada? Nada é nada. Isso aconteceu comigo terça-feira, na reunião de oração. Nós lemos um texto que falava, lá de Paulo, falando do espinho na carne. 3 vezes Paulo pediu para que o espinho fosse tirado. E o que o Senhor falou para ele? A minha graça. Quantas e quantas vezes eu li, mas naquele momento a palavra fez assim, ó, gritava na minha frente. A minha graça te basta. Porque pelo momento que eu estava passando, aquilo estava sendo importantíssimo para eu entender que aquilo que eu estava pedindo, aquilo que eu estava reivindicando de Deus, porque a gente é mestre de reivindicar coisas, a gente às vezes fala do povo que está na televisão pedindo, mas às vezes você fica, Senhor, Senhor, Senhor. E aí o que acontece? A palavra veio de encontro e falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Ai, a gente dá aquele suspiro, e aí então a palavra se torna rema. Ela veio para mim. Naquele momento, não era 2 Coríntios que estava sendo lido ali, era para mim a palavra, para mim. Então, quando a gente entende que a Bíblia, ela tem toda uma verdade para ser falada, isso dá uma satisfação muito grande, porque eu creio que Jesus Cristo, então, vai se tornar quem Ele diz que Ele é. A quantidade de material do Novo Testamento é inúmeras vezes maior se comparada com as obras da Antiguidade. Por exemplo, em 1977, os historiadores tinham 4.600 manuscritos gregos já descobertos da Bíblia. Esse número, em 2005, subiu para 5.600. Por quê? Porque hoje as técnicas de escavação são muito mais aperfeiçoadas. Hoje você faz um ultrassom da terra. E, através desse ultrassom, você sabe onde existem alguma coisa que pode ser escavada e encontrada. Então, hoje você tem cerca de 5.600 manuscritos gregos que comprovam a Bíblia. Até 2009, o que tinha sido computado em termos de cópias do Novo Testamento, desde que ele foi escrito? Mais de 20.000 cópias. Da Ilíada, a obra de Homero, que é o 2º livro mais antigo de que se tem notícia, você tem 643 manuscritos. Então, historicamente, o que isso comprova? Que o Novo Testamento tem muito mais, né? Muito mais o quê? Coerência em existir, em falar a verdade, do que as obras que estão relacionadas na humanidade. Então, as provas da coerência estão aí. É muito mais coerente você ter provas a respeito do Novo Testamento e da Bíblia do que obras que estão firmadas na Antiguidade. Aqui a gente tem um tablete, né? Isso aqui é um arquivo que é chamado de Ebla. Ele foi encontrado nos anos 70 no norte da Síria. Esses tabletes de argila, eles têm cerca de 23.000 anos, aliás, 2.300 anos antes de Cristo. E lá estão relacionados nomes de pessoas e de lugares que os patriarcas falam. Abraão fala, Moisés fala. Lá existe o nome Canaã, que estava em uso em Ebla. Alguns historiadores falavam que Canaã nunca existiu. Canaã era uma invenção
porque não existia mais nenhum resquício dessa região. Mas quando isso foi achado, então, essa teoria caiu por terra. Terrom, que está em Gênesis 1, 2. Alguém abre para mim Gênesis 1, 2? Terrom quer dizer abismo. Pode ler. Quem achou? Havia trevas sobre o abismo. Essa palavra, terrom, era considerada pelos linguistas uma palavra recente, mas ela foi encontrada aqui, ó. Então, o que a gente vê? A história da criação, o que os historiadores falavam? Que a história da criação foi escrita bem mais tarde do que aquilo que era afirmado tradicionalmente. Mas isso vem a comprovar que não. Porque terrom era parte do vocabulário usado em Ebla, 800 anos antes de Moisés escrever Gênesis. Moisés escreveu Gênesis. Então, a história comprova. Vamos abrir lá em Isaías 21. Isaías 20, pontinho 1. Não Isaías 21, Isaías 21. Quem achou pode ler, por favor. No ano em que Tarta, enviado por Sargón, rei da Síria, veio a Asdote e a guerreou e tomou. Esse rei, Sargón, era da Síria. O que os historiadores falavam? Esse rei Sargón nunca existiu. Já foi afirmado que nenhum rei assírio chamado Sargón existiu como registrado em Isaías 21. Porque não havia nenhum nome que referenciasse esse nome em outros registros. Até que o palácio de Sargón foi descoberto em Khorzadabat, no Iraque. E aí você tem essa figura que lá comprova que é o rei. Pelo contexto, se você continuar lendo Isaías, você vai ver o que aconteceu, né, nesse pequeno trecho, o que aconteceu com esse rei. E então, nesse palácio você tem, em afrescos e em murais, isso que está acontecendo. Os hititas eram considerados uma lenda bíblica, a tribo dos hititas. Mas foi descoberto o quê? Na Turquia, em Anatólia, foram descobertas templos dos hititas. Isso recentemente. Então, não é uma lenda, aconteceu. A Bíblia também diz que os escravos israelitas construíram as cidades egípcias de Pitom e de Ramsés, usando tijolos de barro misturado com palha, depois barro com restolho e depois apenas de barro. Vamos abrir lá em Êxodo 1:11? E alguém já, por favor, abre Êxodo 5, de 10 a 21. Êxodo 1:11. Quem lê? Então, não é história, está escrito no livro de Êxodos que os israelitas fizeram Pitom, onde você tem a esfinge, e Ramsés. Êxodo 5, de 10 a 21. Voz alta, Edith. Povo, assim diz Faraó: não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho.
Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estai ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. O que a gente tem aí? A gente tem o panorama da escravidão dos israelitas. Eles faziam primeiro tijolos feitos do quê? De palha. Foram açoitados, reclamaram, e aí, o que foi dado para eles? Bom, vocês podem fazer então com o restolho da palha. Quando eles começaram a reclamar, o que Faraó fez? Vocês estão reclamando? Vocês vão fazer só de barro. A palha, ela dava uma liga no tijolo, então era mais fácil do tijolo ficar concentrado e ficar mais duro e ser muito mais forte. O restolho era a mesma coisa. Quando eles reclamam, o que Faraó fala? Vocês estão reclamando? Vocês vão fazer só de barro. Então, o trabalho tinha que ser dobrado. Então, eles chegam para Moisés e falam: olha o que você aprontou para nós. Né? Sobrou para nós, num bom português claro. Sobrou para nós. Nós estamos aqui pastando, nós estamos aqui trabalhando muito, e agora nós vamos ter que trabalhar o dobro, porque até fazer os tijolos vai ser difícil. Esse Navil aqui, ele é um dos grandes arqueólogos. Ele foi um dos que examinou as ruínas de Pitom e ele achou lá o quê? Os 3 tipos de tijolos. Então, dentro das ruínas, você tinha tijolo feito de palha, tijolo feito de barro com restolho e só tijolo de barro. Isso vem a comprovar o quê? É uma prova bibliográfica de que isso existiu, isso realmente aconteceu, né? A gente tem 2 historiadores que falam muito sobre isso. Eles dizem o seguinte: pode ser afirmado categoricamente que jamais uma descoberta arqueológica tem negado uma referência bíblica. Não nega. Um grande número de descobertas arqueológicas foram feitas que conferem resumo claro, em detalhes exatos, afirmações históricas na Bíblia. E, pela mesma moeda, uma avaliação adequada de descrições bíblicas tem levado a descobertas incríveis. Então, é aquela história: é mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho? Porque eles, então, vão atrás da Bíblia para achar os lugares e também deixam a Bíblia para que ela fale os lugares. Então, olha que coisa impressionante que Deus faz. Ele permite que sejam descobertas coisas para que a Bíblia seja verdade e que a Bíblia revele coisas para que a história se torne verdade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A arqueologia tem confirmado inúmeras passagens que tinham sido rejeitadas por críticos, como não históricas ou com contraditórias a fatos conhecidos.
No entanto, descobertas arqueológicas mostraram que estas acusações críticas estão erradas e que a Bíblia é confiável justamente nas afirmações pelas quais ela foi deixada de lado por não ser confiada. Não sabemos de nenhum caso no qual a Bíblia foi provada errada. Esse Dr. Joseph Free aqui é um dos maiores arqueologistas de história bíblica. Está referenciado aí. Não sou eu que estou falando, né? São as referências históricas que a gente tem. A segunda prova que é preciso ter para que um escrito histórico seja comprovado é a prova da evidência interna. Quando eu quero provar, e o Marcos mostrou isso assim, você tem a prova circunstancial, você tem a prova documental. Essa prova documental que a gente tem aqui, o que ela é, na verdade? Ela vai mostrar... A prova bibliográfica determinou que o texto que hoje nós temos, ele é originalmente documentado. Então, é preciso determinar as pessoas que estavam em volta, como que isso aconteceu. Teve testemunhas? Quem que presenciou? Quem que viu? Quem que escutou? Quem que estava presente? Então, o documento ele pode ser confiado, mas a extensão dele também tem que ter credibilidade. Então, essa proximidade com as provas, ela tem que existir e tem que ser muito clara, tanto geograficamente como cronologicamente. Então, se está falando que existiu num lugar, aquilo lá tem que ser trazido daquele lugar. Se está falando que foi em tal época, aquilo tem que ser provado que foi em tal época. Então, os relatos do Novo Testamento, será que foram realmente documentados por testemunhas oculares? Aí nós chegamos em Jesus. O que será que aconteceu? Nós chegamos no nosso ponto. Nós encontramos, então, 42 autores que falam, numa sucessão de 150 anos das suas vidas, falam sobre a figura de Jesus. Dentro desses 42 autores, eu estou falando de autores cristãos e de autores não cristãos. Então, vocês imaginam, 42 autores históricos, historiadores, comprovam, falam em algum momento sobre um judeu que se dizia Deus, e a gente vai ver algumas passagens. 9 autores são tradicionais do Novo Testamento. 9 autores são tradicionais do Novo Testamento. 20 escritores cristãos estão fora da Bíblia, como eu disse. 4 escritores são heréticos, ou seja, são hereges, da seita herege que não acreditava em Deus. E mais 9 fontes não cristãs, que são determinadas também, falam de Jesus como uma figura histórica. É muito interessante que a gente encontra essa multidão de provas justamente em escritores do primeiro século. Que existe uma tradição que vem até o ano que nós estamos, né, que essa tradição afirmava que existia um homem chamado Jesus e que esse homem afirmava que ele era Deus. Isso tudo, os escritos falam. E ainda que tenha havido distorções e impressões, como eu falei, dentro dos evangelhos, né? Então, por exemplo, as pessoas podem falar assim, mas se os evangelhos contam histórias, por que eles são tão diferentes? Por que Marcos fala de um jeito, por que João fala de outro? Porque eles foram escritos em épocas diferentes. Porque eles foram escritos em momentos diferentes, com probabilidades como é que fala? Com probabilidades, com objetivos diferentes. Mateus foi escrito para o povo judeu, na língua de judeus. Marcos foi escrito depois. A gente vai ver isso. João foi escrito por último, o Evangelho de João. E aí, então, a gente pega um código da Vinci, em que o Dan Brown fala que existem mais de 80 evangelhos. Mais de 80. Existe o Evangelho de Tobias, existe o Evangelho de Filipe, existe o Evangelho de Maria. E é bem complicado.
Por exemplo, eu anotei aqui, o Tácito foi o governador da Ásia em 1102. Em seus escritos nos Anais de Roma, ele diz assim, escritos dos Anais de Roma Imperial, menciona a existência de um culto a Cristo e aos cristãos que dele se originaram. Tácito foi quem escreveu o quê? Tácito foi quem escreveu sobre o que Nero fazia. O que a gente sabe de Nero, de ele botar as pessoas, cobrir de betume e tacar fogo nos cristãos para iluminar Roma, a mesma coisa. Tanto ele como Calígula faziam essas mesmas coisas. Tácito foi quem escreveu isso. Então, o que a gente tem? A gente tem apenas 10 autores mencionam Tibério César, que foi imperador em Roma durante o ministério de Jesus Cristo, durante 150 anos da sua vida. Olha só, por que isso aqui está aqui? Porque eu quero mostrar que a história mostrava, eles estavam tão menos preocupados com Tibério César do que com Jesus. A proporção, então, aqui é de 42 para 10. Se 42 autores falam de Jesus, só 10 falavam de Tibério César. Então, Jesus é muito mais confiável historicamente. Certo? Vocês estão com cara de paisagem, vocês estão entendendo? Então, tá bom. Aqui a gente tem uma tabela. Eu procurei aumentar o máximo possível, gente, mas assim, eu não sou muito, sabe assim, domino muito a tecnologia. Então, ela ficou meio torta, mas aí a gente vai fazer o possível para ler. Aqui você tem todos os livros, é um ping-pong, tá? Ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Roma, certo? O que você tem aqui? Isso aqui, essas datas, são as datas em que possivelmente elas foram escritas, os livros foram escritos. Aqui você tem o autor. Então, se a gente pegar Mateus aqui, Mateus foi escrito entre o ano 50 e o ano 75. Foi escrito por quem? Por Mateus. Lucas foi escrito entre 59 e 75, foi o segundo evangelho a ser escrito. Marcos foi escrito de 75 a 70. Marcos escreveu. Olha o evangelho de João, 85, bem depois. Enquanto o evangelho de Marcos estava sendo escrito, Atos estava acontecendo e estava sendo escrito por Lucas, ao mesmo tempo que ele escreveu o evangelho. Romanos, Paulo já estava escrevendo Romanos antes mesmo de alguns evangelhos. A coisa acontecia, a gente pensa que acontece tudo, né? Está na Bíblia, está na ordem, então está escrito assim. Não, eles foram escritos em épocas diferentes. Olha lá, Paulo, quando estava preso em Efésios, lá, ou em Gálatas, quando ele escreve em Roma, Efésios 60, 61, olha lá, Filipenses 61. O que ele escreveu primeiro? Escreveu Tessalonicenses. Por fim, João escreve quase no finalzinho, olha, 1 João, 90, entre 70 e 95, João escreve na ilha de Patmos o seu evangelho. Essa tabela permite a gente ver que os evangelhos foram escritos, se Jesus morreu no ano 33, foram escritos com muito tempo antes. A arqueologia, ela permite... A arqueologia permite, ela dá um tempo cronológico para que não haja distorções de até 25 anos após a morte, né? 25 a 30 anos após a morte de alguém. Então, todos os evangelhos foram escritos nesse período. Então, os evangelhos que supostamente são chamados de evangelhos tardios, né? Que você ouve falar, como eu acabei de citar aqui, Judas, Tomé, Filipe, Pedro, eles foram escritos entre o ano 120 a 125. Já tinha 3 gerações após a morte de Jesus Cristo. Então, não tem como comprovar que sejam verdadeiros, porque aí você tem já uma coisa que já aconteceu há muito tempo, então já se perdeu. E aí você...
nesses evangelhos que são supostos, você não teria como comprovar novas revelações de Jesus Cristo. Não tem. Como que uma coisa escrita 120 anos depois que ele morreu vai ser considerada verdadeira? Vamos ler agora alguns relatos que falam sobre Jesus Cristo no Novo Testamento, que circularam durante o período da vida dos contemporâneos de Jesus. Você tem uma porção aí. Escolha uma, se você quiser ler, a gente você leia na hora que eu for falando, tá bom? Então vamos começar com Lucas. Lucas 1, de 1 a 4. Quem lê? Lucas está escrevendo, eu escrevi e fiz o quê? Uma acurada investigação sobre o que aconteceu. Lucas era médico, ele não era um pescador igual Pedro, ele não era um coletor de impostos igual Mateus, que podia ter um pouquinho mais de educação, porque para você ser coletor de impostos você tinha que ter uma certa educação, mas ele era médico. Ele era considerado de uma instância superior, de mestre. 2 Pedro 1,16. Pedro falando que foi o quê? Não estou inventando, não estou contando a história da carochinha. Nós fomos o quê? Testemunhas oculares. 1 João 1,3. O que a gente ouviu e viu, nós vamos fazer. A comunhão tem que ser do nosso Senhor Jesus Cristo conosco e com o Pai. João 19, 35. Quem está escrevendo? João. João está assinando. O que eu vi, eu estou escrevendo. Eu não estou mentindo, estou escrevendo aqui. Vai ficar registrado. Atos 1, 3. De quem está falando aí? De Jesus. São provas incontestáveis. Então, Jesus, depois de ressurreto, ele ainda ficou 40 dias. E todo mundo viu, todo mundo avistou. Atos 4, 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos, nós vimos e ouvimos. Vimos e ouvimos. Atos 2, 22. Como vós mesmos sabeis. Eles estão falando para os varões israelitas, para os fariseus. Vocês viram sinais, vocês viram o homem da mão ressequida, vocês viram coxos andarem, vocês viram cegos terem vista, vocês viram ressuscitar mortos. Se você lê
a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, logo depois você vai ver assim, e os judeus então resolveram matar Jesus e a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era a prova viva de que Jesus fazia milagre. Então vamos matar os dois. Era isso como acontecia. Atos 26, de 24 a 26. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Paulo estava diante de Festo, lá em Atos, ele estava sendo julgado, e foi dado então uma defesa para ele. E ele fala assim, o que eu estou falando, eu não estou falando de alguma coisa que aconteceu escondida, estou falando de uma coisa que todo mundo viu, que todo mundo presenciou, inclusive você, Festo, inclusive você. Essas coisas não são ocultas. Essas coisas não são ocultas de você. Você sabe, você viu, você ouviu falar. E tudo isso, então, comprova o quê? A nossa prova interna. Nós temos a prova bibliográfica de que os documentos são confiáveis, nós temos a prova interna de que o contexto em que Jesus aconteceu, com testemunhas oculares, é verdadeiro. E aí nós chegamos na última prova, que é a prova da evidência externa, que é a terceira prova dessa historicidade, né? Lembrando que a prova bibliográfica é o material sobre o que existe do original, a prova interna é o contexto do documento, as testemunhas que existem, e a prova externa vai ser o quê? Vai ser outras evidências, outros materiais que confirmam, materiais, seja de documento, seja de arqueologia, que comprovem a existência de Deus, que confirmem o testemunho desses documentos, a existência de Deus, de Jesus, a existência de que os documentos da Bíblia são inteiramente confiáveis. Nós não estamos falando de qualquer livro. Então, quando você for pregar o Evangelho para alguém e você for falar e a pessoa falar, mas a Bíblia foi escrita por homens, você já sabe como você vai responder. Não, foi escrita por homens, mas tem documentos históricos, tem documentos arqueológicos, né? Então, por isso que a escola dominical, ela é importante, porque ela permite a você e te dá ferramentas, instrumentos para que você possa avaliar quem você está evangelizando, quem você está usando de inteligência para poder dar razão da sua fé. Porque é muito fácil alguém falar assim, também a Bíblia foi escrita por homens, cada um deu a sua opinião. Não, não é assim. A gente está mostrando aqui, historicamente, documentalmente, como é. E a gente ainda vai mostrar muito mais com relação a isso. Vamos olhar aqui. Esse escritor, Luciano de Samosata, era um escritor satírico, ou seja, era um escritor, fazer uma ponte, ele era um escritor como se fosse um escritor pornográfico, vamos colocar assim. Não chega bem esse termo, mas era isso, né? Os sátiros escreviam muito sobre tirando sal. Então ele fala assim, o homem que foi crucificado na Palestina porque introduziu uma nova seita no mundo. Além disso, o primeiro legislador dos cristãos os persuadiu de que todos eles seriam irmãos uns dos outros, após terem finalmente cometido o pecado de negar os deuses gregos, adorar o sofista, crucificado e viver de acordo com leis que ele deixou. Isso está escrito no livro dele, Peregrino Passageiro, no século II. É muito interessante, né, você pegar alguém falando de um Jesus que completamente diferente daquele que a gente crê.
Outro, Suetônio, era um historiador do Império, escreveu esse livro, Vida dos 12 Césares. Você tem ele aqui, ó, documentado. Os cristãos é uma espécie de gente dada a uma superstição nova e perigosa. Foram destinados ao suplício. Marabar Serapião era um filósofo estoico. Os estoicos eram aquele que tinham prazer só no momento, né? Você tem que viver a vida, o carpe diem. Ele era sírio, ele escreve da prisão para o seu filho por volta de 70 da nossa era. Então ele diz assim, ó, que vantagem os atenienses obtiveram em condenar Sócrates à morte? Fome e peste lhes sobrevieram como castigo pelo crime que cometeram. Que vantagem os habitantes de Samos obtiveram ao pôr fogo em Pitágoras? Lembra o teorema de Pitágoras? Eu não lembro. Logo depois, sua terra ficou coberta de areia. Que vantagem os judeus obtiveram com a execução do seu sábio rei? Foi logo após esse acontecimento que o reino dos judeus foi aniquilado, porque Jerusalém foi destruída. Então, você vê um filósofo falando, olha o que aconteceu com os judeus. Mataram o sábio rei. Alguém que nem era judeu e estava falando. Plégon da Lídia registrou que observou, durante a época de Tibério César, um eclipse do Sol, que ocorreu durante a lua cheia. Essa citação de eclipse solar também é encontrada em narrativas feitas por outros escritores. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? Houve trevas da hora sexta a nona. Ah, foi um eclipse. Eclipse não dá em lua cheia. E era época de lua cheia naquela. Até podia ser que Deus usasse um eclipse, mas não foi. Plínio, governador da Bitínia, na Ásia Menor, escreveu uma carta ao imperador Trajano solicitando orientação sobre como tratar os cristãos, porque ele vinha matando homens, mulheres, meninos e meninas. Tinha o costume, por que ele está querendo saber como é que ele para isso, ele continua, porque qual era o costume deles? Tinha o costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando então cantavam os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem e não negar a fé quando instados a fazê-lo. Não se consegue, isso é uma carta dele, não se consegue obrigar um cristão verdadeiro a amaldiçoar a Cristo ou se curvar à estátua de Trajano. Documento histórico, gente. Documento histórico. Falando do Jesus que a gente crê, que a gente ora, que a gente se derrama. Ops. Flávio Joséfo, esse é o mais conhecido, né, o historiador mais conhecido. Flávio Joséfo, ele viveu do ano 3 ao ano 100. E ele era judeu. Poucas pessoas sabem, ele era judeu. Ele escreveu isso aqui. Havia por estes dias um homem sábio, Jesus, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois operava maravilhas, mestre de homens que acolhiam a verdade com prazer. Atraiu a si muitos judeus, como também muitos gentios. Ele era Cristo, e havendo Pilatos, por sugestão dos principais do nosso meio, o sentenciado à cruz, aqueles que antes o amavam, não o abandonaram, pois apareceu-lhes vivo novamente no terceiro dia. Isto os profetas divinos haviam predito, bem como 10.000 outros fatos maravilhosos a seu respeito, e a tribo dos cristãos, de quem tomavam emprestado o nome, sobrevive até hoje. Isso está escrito nos Antiquiques dele. Uma obra histórica. Qualquer professor de história, qualquer historiador, sabe que Joséfo foi o grande historiador dessa época. Em 68, em Jerusalém, foi encontrada pela primeira vez a prova da crucificação. Era um método de tortura e morte usado na época pelos romanos, porque eles acharam esse pé, vocês estão vendo aqui, ó, o prego? Olha lá. Tanto em outra parte do corpo, como aqui. Arqueólogos encontraram ossos perfurados por pregos de metal dentro de uma caverna da cidade sagrada dos cristãos. Olha o tamanho do prego.
Esses relatos de crucificação estão de pleno acordo com os evangelhos. Então, o que a gente viu? A Bíblia falando de uma coisa que existiu, que aconteceu, e os arqueólogos chegando à conclusão. Como sempre, no que diz respeito à Bíblia, nunca uma descoberta arqueológica ou linha histórica contradisse as Escrituras. Esse pedacinho, as cidades de Nazaré e Belém, falavam que eram cidades que nunca existiram, ambas importantes na história do Messias e que muitas vezes foram tidas como não existentes por críticos e jornalistas, porque diz que não tinha citações dessas cidades. Em 62, uma equipe de arqueólogos israelitas, dirigida pelo professor Avi Jona, encontrou nas ruínas de Cesareia Marítima uma placa gravada em hebreu, datando do século III a.C., com o nome da aldeia de Nazaré. Todas as teorias montadas para provar que os evangelistas teriam inventado a localidade de Nazaré caíram por terra. Outra evidência, o tanque de Betesda. A afirmação de ser uma grande mentira, sem provas de que um anjo agitando as águas, quando menos um grande tanque onde enfermos vinham para serem curados. Eles lembram da história? Tinha um enfermo, 38 anos. Então, o que você... Era uma tradição que um anjo vinha, chacoalhava a água, quem fosse, colocava. Ele foi localizado no setor noroeste de Jerusalém, com degraus em espiral, é que não dá para ver daqui, mas são esses daqui, que levam até as águas. Nas paredes, há uma figura de um anjo no ato de agitar as águas, validando o quê? A tradição bíblica. Então, aquilo que foi escrito, mesmo a tradição, mesmo que fosse uma história, está lá. E a passagem do Evangelho que fala sobre Jesus, que está lá em João 5. O tanque de Siloé. Em João 9,7, Jesus curou um cego, ordenando que esse fosse o tanque de Siloé, lavar o olho, o lodo nos seus olhos. Lembra? O que você está enxergando? Nada. Então vai se lavar. É como eu estou vendo os homens como árvores. A afirmação é de que apenas esse tanque não existia, era apenas narrado na Bíblia como conceito religioso para ilustrar uma devida situação. Em agosto de 2005, o tanque foi descoberto por um grupo de trabalhadores que consertavam um cano de esgoto na cidade de Jerusalém. Arqueólogos foram chamados e confirmaram que esse reservatório era o tanque de Siloé mencionado no Evangelho de João. Aqui a gente tem a mais recente descoberta. Essa vocês lembram? Lembra o ossuário que foi achado? Do irmão de Jesus, uma caixa mortuária com os dizeres: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Foi achada em 2002. Ela pesa 25 quilos, tem 50 centímetros de comprimento, isso aqui, 25 centímetros de altura, isso aqui mais ou menos. Teve a veracidade colocada em xeque por essa instituição, Autoridade da Antiguidade de Israel. Ela ficou em julgamento durante muito tempo. 200 especialistas começaram a estudar. A paleografia mostrou... O que é a paleografia? Quem estuda os escritos, o estilo de escrita da época. A paleografia mostrou que as letras aramaicas eram, sim, do 1º século. E o estudo da pátina, que é a tintura que fica por cima, indica que tanto o caixão quanto a inscrição tem 2.000 anos. Esse objeto está no Rockefeller Museu, lá de Jerusalém. Aqui não dá para ver, infelizmente. Apaga um pouquinho para mim aqui, Tim. Acho que não dá para ver. Aqui estão as letras, ó. Dá para mais ou menos vocês verem? As letras, ó. Essa primeira e a segunda parte da inscrição tem a mesma idade, que fala isso: Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Os peritos do Instituto lá de Jerusalém tentaram desclassificar o ossuário, classificando que a frase escrita em aramaico seria forjada. Depois eles mudaram de ideia e se ativeram apenas ao trecho da relíquia que estava impressa, irmão de Jesus. Então eles falavam assim: tudo bem, pode ser até o ossuário de Tiago, mas irmão de Jesus é falso.
A justificativa é de que, naquele tempo, os ossuários só continham o nome da pessoa morta. A inscrição atribuiria a Tiago uma certa honra e diferenciação por ser irmão de Jesus, como se Jesus já tivesse importância naquela época. Então, não é de todo impossível estar escrito irmão de Jesus. Por quê? Porque as pessoas já sabiam do valor de Jesus, então queriam dar diferenciação para Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Esse Tiago era o bispo de Jerusalém, foi quem escreveu o quê? A epístola de Tiago. Certo? Então, o que a gente vê de todas essas polêmicas, a gente vai chegar à seguinte conclusão. O Novo Testamento, ele é atestado por manuscritos antigos e por muitas outras peças. Há inúmeras provas da existência de Jesus Cristo. Inúmeras, a gente viu aqui. Talvez a maior delas seja o fato de que, literalmente, milhares de cristãos do primeiro século depois de Cristo, incluindo os 12 apóstolos, se desprenderam a ponto de dar suas vidas pela fé em Jesus Cristo. Pessoas morreram pelo que creem sem verdade, mas ninguém morreria pelo fato de fazer uma mentira. Você não morreria por uma mentira, você morreria por uma verdade. Então, o que a gente quis mostrar com essa aula, e eu me empolgo, né? Eu queria até pedir perdão, porque talvez tenha sido um pouco chato para vocês, mas para mim é assim, maravilhoso eu ver que a história comprova que o meu Salvador, ele não é uma história. Ele não é uma história. Antigamente você fazia distinção entre história com H e história sem H. Isso caiu por terra, isso não existe mais. História é história. Né? Não tem mais história com H e história. Não, história é história. E aí você vê que essa história, ela é verdadeira. Então, que vocês possam ter isso no coração, que vocês possam ter isso na mente. Né? Existem provas bibliográficas, existem provas de quem foi testemunha ocular. Existem provas de pessoas que escreveram a respeito de Jesus Cristo. Então, quando vocês forem evangelizar, isso é um documento precioso para que vocês possam dar razão da fé. A Bíblia foi escrita? Não, sim, foi escrita por homens, porque senão seria divino, daí seria muito mais difícil explicar, né? Uma grande mão que vindo do céu, igual o livro de Daniel, mas isso seria uma história muito fantástica. E não, ela foi escrita por homens, mas ela está documentada. Então, que a gente creia que Jesus Cristo literalmente é o Senhor da história. Amém? Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor se faz presente de tantas maneiras maravilhosas. O Senhor se faz presente pela ciência, o Senhor se faz presente pela história, o Senhor se faz presente, Pai, pela nossa língua, pela matemática. O Senhor se faz presente, Pai, de maneiras tão grandiosas, de maneiras tão imponentes, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque nós cremos que o Senhor ainda vai voltar, Senhor, e vai nos levar. Nós realmente queremos Te agradecer pela Sua obra na cruz, porque o Senhor podia ter feito isso e nos deixado aqui, mas o Senhor deixou, Senhor, documentos que comprovam a sua existência, para que nós possamos, Senhor, nós, os teus santos, possamos dar razão da nossa fé, aqueles, Pai, a quem nós amamos. Nós queremos, Senhor, ter ousadia para pegar o teu evangelho para aqueles que não te conhecem, para os nossos queridos, Pai, que estão indo a passos largos para o inferno, para aqueles que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, Senhor, os nossos amigos queridos, que às vezes falam tantas besteiras, Senhor. Ensina-nos, Jesus, ensina-nos mesmo a dar razão da nossa fé, Senhor, comprovando aquilo que aprendemos domingo após domingo, Senhor. Que isso caia na terra fértil de nosso coração e que frutifique, Pai, para que a gente tenha a Tua ousadia, a Tua intrepidez, Pai, a intrepidez mostrada por Pedro, um simples pescador, Senhor, que foi capaz de escrever palavras tão graciosas, palavras tão grandiosas
religiosas que lemos ainda hoje. Que o Senhor nos dê um domingo maravilhoso na Tua presença. Que essas palavras possam realmente arder no nosso coração, sabendo que o Senhor é o Senhor da nossa história, da história grande, Senhor, que é escrita pelos homens nesta terra que Tu criaste, mas também, Senhor, Tu és o Senhor da história de cada um aqui. Cada um aqui que está escrevendo a sua história no seu dia a dia. Que essa história seja uma história, Senhor, de compromisso contigo, uma história, Senhor, que venha fazer diferença neste mundo. Nós te pedimos isso e te pedimos em Teu nome, Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém, Pai. Gente, obrigada pela paciência. Bom domingo para vocês.